Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao História de Contador Podcast, nosso quinto episódio. Hoje estamos aqui com o nosso cliente da X Contabilidade, Ricardo Teixeira. Ele vai falar um pouco da sua empresa, RT Guia-se Agências Digitais Vila Carrão. É isso aí, Ricardo, seja muito bem-vindo. Se apresente para o nosso público, fale tudo que cresce esse currículo que é muito extenso, então bora lá. Já são alguns anos, né, de vida, então ao longo de 26 anos tem bastante história para compartilhar com vocês. Então, bem-vindos pessoal, espero que a gente possa compartilhar um pouco dessa trajetória e quem sabe inspirar algumas pessoas, né, também nas suas trajetórias com aquilo que a gente tem de experiência. Então vamos bater esse papo, espero que seja proveitoso para todo mundo. É isso aí. Quem que é o Ricardo? Conte para eles. Bom, Anderson, eu sou um cara de 56 anos, com bastante história para contar, pai de 2 filhos já adultos, né? Um já formado, praticamente independente, um ainda na fase de formação. Tenho como hobby corrida, gosto bastante de fazer esporte, já fiz vários esportes durante a minha vida inteira. Já fez a maratona? A maratona não fiz, mas já fiz várias meias maratonas. Meia já tá bom. Que é correr 21 quilômetros, né? Então é um desafio bem legal e eu tô programado para fazer a minha próxima junto com meu filho mais novo, agora em outubro. Que demais. Lá em Santa Catarina, em Pomerode. Boa, e ainda de uma cidade que é bem bacana. É maravilhosa. Uhum. Eu tô tentando, depois do problema que eu tive de coração, tô tentando voltar às atividades e o meu desejo é correr uma maratona. É um primeiro passo. E aí, mas é aquilo, a gente precisa primeiro iniciar. Então eu tô ali iniciando 2 quilômetros, correndo direto, paro, caminho, depois corro mais 2. E a meta é correr 5, depois 10, 15 e assim aumentar. É exatamente assim que você faz essa trajetória para ser um corredor que vai correndo cada vez distâncias maiores. Bom, então já está convidado. Quando quiser começar a ter um parceiro aí para incentivar, para fazer um treino. Em outubro é? Outubro, dia 27, se não me engano. Talvez, pode ser. Eu acho que até lá, para você chegar nos 21 quilômetros, é um pouco curto demais, né? O tempo para um programa de treinamento. É que no dia 5 eu faço a Romaria, então legal. São 5 dias, 180 quilômetros. Aham. Então, assim, só que é caminhada. Você vai fazer aquela caminhada até Aparecida, até Aparecida. Né? É o 5º ano já que eu faço. Ah, que legal, daqui. Bacana. E tá sendo, nossa, é demais. Uhum. É uma experiência que eu falo, não importa a sua religião, mas todos deveriam fazer. Sim, sim. A energia te motiva. Você conhece pessoas, conhece histórias que é incríveis. Imagino. E a meta é essa. Então, pode ser realmente, porque eu tô muito... Com esse frio, então, a preguiça é muito grande. Eu treinava às 4 da manhã, então hoje para levantar, para mim tá bem difícil. É sofrido. E aí eu quero voltar aos poucos, mas a meta, se não for agora, dessa vez, mas numa próxima... Legal. Mas tá convidado para treinar junto, que a gente já mora perto, né? Trabalhamos perto também. Tem parque bom por aqui pra gente treinar e tal. Então, quiser fazer uma corridinha no final de semana e tal, treinar junto, tá Deixa convidado. eu pelo menos chegar nos 5 para não te atrapalhar, né? De boa, não. A gente sempre vai no ritmo daquele que vai mais devagar. Boa, então legal. Para ser companhia mesmo. Mas legal. Então, vamos começar aí, então, essa história aí de 56 anos de idade. 56 de vida, E tá benzaço, parabéns. Obrigado. E agora, como começou a trajetória profissional do Ricardo? Então, eu comecei com a vontade de trabalhar na área esportiva, quando era bem jovem. Eu era o tipo do estudante assim, não gostava muito de estudar, não via sentido porque que eu tinha que estudar tantas matérias que não faziam sentido, mas eu gostava muito de esporte e praticava vários esportes já quando jovem. E aí eu comecei a pensar, talvez fazer educação física e tal, e aí começou aquela época perto de vestibular, né? Há bastante tempo atrás era assim que funcionava. E aí eu pensei, educação física talvez, e até cheguei a prestar vestibular, mas na época me chamou a atenção fisioterapia. E aí comecei a me interessar um pouco, o que faz o fisioterapeuta, e fisioterapeuta trabalhava bastante com atletas e tal. E aí eu me formei em fisioterapia.
Só que na época da faculdade já, o que mais me interessou, que eu nem sabia que existia, era a área de fisioterapia hospitalar. E para mim era uma completa novidade. E ali dentro da faculdade já comecei a trilhar esse caminho, né, de me formar e me especializar no atendimento de pacientes hospitalizados. Então assim eu comecei a minha trajetória. Eu não falo muito em trajetória de carreira, né? Porque quando você fala em trajetória de carreira, você sempre pensa numa carreira assim, o cara se formou em fisioterapia, foi fazendo vários cursos na área de fisioterapia e, né, foi se especializando e teve uma carreira em fisioterapia. Eu procuro pensar numa trajetória profissional, com momentos de trabalhos diferentes, e agora eu vou resumir, né, um pouco o que aconteceu. Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar e me especializar na área hospitalar, começou a me interessar mais assim, qual que é a possibilidade que eu tenho dentro da área hospitalar como fisioterapeuta? Aí eu vi umas certas barreiras, né, de limite de profissional. É que eu ia falar, porque eu fiquei recentemente internado e a minha fisioterapeuta, todo dia era um diferente, demos 4 voltas, ai Anderson, não aguento. Eu falei, gente, você é fisioterapeuta, você não tá aguentando, como assim? E você falando, indo pro hospitalar, eu falei, pronto, já fugiu. Um atleta que focado no esporte, ir para um hospital, pô, legal, pessoas realmente necessitadas, uma bela experiência, mas barrado. É aquilo, um movimento aqui, um movimento ali, levanta braço, levanta perna, respiração, vamos caminhar, muito básico, muito... curto a carreira, vamos dizer assim, porque não tem uma experiência de um jogador de futebol, um jogador de vôlei, uma lesão mais grave, uma lesão mais curta, é uma cirurgia que a pessoa às vezes foi atropelado ou fez uma cirurgia que precisa circular o sangue e aí você tá bem ali, então bem assustador assim, você chegar de um atleta e ir para um hospital. Era uma diferença bem grande, mas na época me agradava muito, eu adorava fazer aquilo, né? Trabalhei em UTI com paciente grave, e você trabalha ali no fio da navalha, né? Tipo, teu paciente, ao mesmo tempo que pode ter uma tremenda melhora, e dali a pouco você vê aquele cara ali que você viu dentro da UTI, você sai num hospital e encontra ele na calçada ali indo embora, é super gratificante. Ao mesmo tempo, eu tratei vários que não tiveram a mesma sorte, né? Sim. E no hospital mesmo ficaram, enfim. Mas o que eu não via na época, apesar de gostar muito dessa área assistencial, era plano de carreira, né? Como profissionalmente eu podia crescer trabalhando só dentro de hospital. E eu comecei a buscar outras coisas, e na época a gente fazia algumas reuniões dentro do hospital para discussão de temas pertinentes à área de fisioterapia, né? Como a forma de atualização profissional. E alguns colegas falaram para mim, pô, Ricardo, você tem jeito para explicar o assunto, né? Você é didático. E eu falei, pô, acho que vocês têm razão e tal. E aí comecei a pensar isso como uma forma de... Como que eu posso usar isso em meu benefício profissional? Aí veio a ideia, né? E até uns colegas que me incentivaram, pô, por que você não vai para faculdade, começa a dar aula? E assim eu fiz. Eu fui procurar faculdade. Aí nessa trajetória comecei a fazer curso de especialização, fui fazer mestrado e tal, e aí eu fui fazendo as duas atividades ao mesmo tempo. Eu trabalhava em hospital e aí eu fui migrando, dando aula. Dali um tempo eu parei de trabalhar só no hospital e comecei a passar período integral só dando aula. Eu dava supervisão de estágio para alunos de último ano dentro de hospital, e ao mesmo tempo dava aulas em sala de aula, e fui dar aula também pós-graduação e tal. Que demais. E era um universo assim, eu continuava em contato com os doentes, porque dava supervisão de estágio dentro de hospital, então ainda estava na prática, o que eu sempre gostei, e ao mesmo tempo estava ensinando um pouco daquilo que eu já sabia, o que também é extremamente gratificante, né? Uhum. E aí eu fiquei um bom tempo dentro da área de educação na fisioterapia, né? Tive bastante sucesso nisso, e eu mensuro o sucesso assim, o quanto de gente que você conseguiu impactando ao longo daquilo que você estava fazendo, né? Joia. Então esse retorno, por exemplo, lá dos pacientes, pô, um paciente te agradecer pela melhora que teve, pelo incentivo que você deu, pelo conhecimento que fez ele conseguir melhorar a saúde, é sucesso. Sim. Ao mesmo tempo, você pegar um aluno, né, que não tinha um determinado conhecimento, e esse aluno te encontrar algum tempo depois, eu tenho contato com alunos até hoje, né? Caramba. E você ter o retorno deles falando, pô, isso daqui aprendi contigo, sabe? Parte da minha formação profissional teve lá
um pouco do teu conhecimento junto. Então esse reconhecimento para mim se traduz em sucesso. Então o sucesso, além de ser um sucesso que eu fui realmente melhorando a questão financeira, o melhor para mim foi esse retorno, essa gratificação, né? O impacto que fez no humano, né? Exato, que aí falar, exato. pô, eu sou lembrado por impactar em um ensinamento ou em um incentivo para um paciente ou para um aluno que às vezes estaria no mesmo pensamento. Pô, vou fazer essa fisioterapia para trabalhar no clube esportivo. E aí fala, pô, não, tem esse outro caminho aqui que também é sensacional. E a pessoa se apaixonar por isso e seguir. E a gratificação desse sucesso é o que não tem preço, né? Exatamente. São aquelas coisas que na vida não tem preço. Você encontrar até hoje gente que passou em algum momento da tua vida ali, a pessoa reconhecer que aquilo que você fez, e muitas vezes você nem conhecia para quem estava fazendo, né? Teve algum impacto positivo, isso realmente não tem preço. Que demais. Só que aí foi passando então o tempo e dentro da área de educação começou a não me agradar muito os caminhos que a educação no nível superior estavam tomando, né? E da forma que as coisas eram feitas dentro das universidades. Ou os alunos que a maturidade vai mudando e aquela coisa de não ter mais aquela paixão. Ah, pô, eu quero ser mais um diploma, que é aquele aluno que ficava no boteco, só vinha para fazer a prova e chorar. Cara, ó, isso dá um episódio de podcast pra gente falar sobre isso. É demais. Então, bora, pessoal. Vai ter mais conteúdo, vai ter mais episódio. Pode marcar, que eu acho que é um assunto que dá pano pra manga, porque é uma visão bem ampla do que é a educação, né? E eu não critico o aluno, né? Muitas vezes eu vi muitos alunos extremamente esforçados, querem e queriam muito, né, tá fazendo aquele curso, mas muitas vezes você via a realidade dele com grandes dificuldades, que eu como aluno não tive, né, eu fui privilegiado. Eu fazia uma universidade em tempo integral praticamente, e eu tinha um pai que podia bancar para mim essa formação, né, e eu tinha todo o conforto da casa e toda a rotina preparada para isso. Tinha muito esforço, muito estudo, horas sem dormir, né, enfim. Mas a realidade dentro da universidade foi mudando e os alunos que eu peguei muitas vezes, eu dava aula à noite. Então você imagina, o cara vinha numa jornada de trabalho, às vezes de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e o cara trabalhava o dia inteiro, ia chegar na sala de aula às 7 da noite, com que energia, né? Com que capacidade para absorver. E aí eu precisava sambar um pouco ali para manter a atenção da turma, né? Você imagina pegar uma sala com 60 alunos, se você não tiver um pouco de entretenimento junto com a aula, todo mundo dormindo na tua frente, né? Então eu tive que desenvolver essa habilidade também. Bom, enfim, por isso merece um podcast só para falar sobre isso, mas como a área de educação, então, começou a tomar alguns rumos na administração dos professores, em como tratar os professores, na dinâmica do como a educação estava sendo feita, já não me agradava muito. Aí eu preciso tomar um outro rumo, eu quero fazer outra coisa, o que eu vou fazer? E aí comecei a ter um pouco dessa inquietação, né? E eu sempre tive isso comigo lá desde do começo na físio, no hospital. O que eu não sei fazer, eu posso aprender. Eu só não sei ainda o que é que eu quero fazer, e eu vou descobrir. Então, aí, passado um tempo, eu descobri, junto com a minha ex-mulher, uma forma da gente poder ser distribuidor independente de produtos de nutrição. E aí eu comecei a trabalhar um pouco na área de vendas. Então, eu comecei a fazer em paralelo. Trabalhava como professor, e aí eu comecei a ser vendedor em distribuição direta de produtos de nutrição. Caramba! Comecei a fazer clientes, criar habilidade, né, de como você fazer uma apresentação de venda, como você fazer contato, como você fazer prospecção. Então isso lá para os anos 2000, mais ou menos, que começou a minha trajetória dentro da área de vendas. Joia! De professor, de fisioterapeuta, professor para vendedor. Para vendedor. Que demais! E é o que você falou, se eu não sei, eu aprendo. Exatamente. Então, tudo nessa vida você pode aprender. Então, pessoal, é simples. Não é fácil. Não entenda com essas palavras. É simples. Não é. Simples é você ter a força de vontade de querer aprender
isso se torna fácil. Porque aí você vai se dedicar, vai correr atrás e vamos continuar porque tá incrível. Então, aí depois de entrar na área de venda, eu fui migrando também por uma perspectiva de um futuro melhor, uma dinâmica diferente, né, de trabalho, por exemplo, trabalhando autônomo com venda, eu já não tinha a mesma rotina como professor, por exemplo. Como professor, eu precisava chegar no hospital num determinado horário que era estabelecido por alguém, que não era eu. Então, eu tinha que estar lá na hora que os alunos chegavam 7 horas da manhã para iniciar o estágio. Na sala de aula, tá o horário de aula. Como vendedor autônomo, eu podia fazer a minha rotina, então isso começou a me agradar também. Não só a questão da oportunidade financeira, mas também de criar uma rotina que eu mesmo tivesse autonomia de gerenciar o meu tempo. Você fazer o seu horário. Exatamente. Porque aí você começa, e aí a experiência de vida vai te trazendo isso também, né? Como que eu organizo o meu horário para poder desenvolver minha atividade profissional, para me especializar e me qualificar estudando mais sobre aquilo que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo como eu encaixo nisso, minhas rotinas com família, com filho, as minhas atividades pessoais, por exemplo, esporte, foi uma coisa que eu sempre prezei a continuar fazendo e tal. Então eu vi essa oportunidade como vendedor autônomo, ter a liberdade também de criar as minhas rotinas. E assim a minha jornada na venda começou, aí da área de nutrição eu passei para a área de distribuição de produto para indústria e construção civil. Caramba! Isso mais ou menos lá por volta de 2014 que eu iniciei. Então você mudou para 2000 de professor para vendedor em 2020? Mais ou menos na década de 2000. Tá, No início de 2000 ali, eu era professor e aí iniciei na área de venda. Até 2013, mais ou menos, eu ainda era professor e trabalhava com venda. De 2014 para frente, eu passei só a trabalhar com venda. Com vendas. Isso. E aí migrei da área de distribuição independente de produtos de nutrição para a venda de produtos para a área de construção civil e indústria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com a outra. Mas vendedor que é vendedor, vende até capa de chuva, guarda-chuva em dia de sol. O que a gente precisa entender, eu comecei a entender isso na área de venda, é que sempre alguém tem alguma necessidade e você pode oferecer uma solução. Talvez você não conheça, como na época eu não conhecia da área de indústria, construção civil, eu não entendia direito ainda quais eram as necessidades dos clientes que eu ia prospectar. Mas aí eu fui estudar para saber como que funcionava, né? Sim. Mas o detalhe importante que eu acho, Anderson, nessa trajetória lá, desde o estudo como fisioterapeuta, para tratar gente, tratar as pessoas que estão passando por alguma necessidade, muitas vezes física, né, que eu tratava. E emocional também, na parte da saúde ali, é muito, influencia né? bastante, né? Uma coisa acomete a outra. Migrando depois para a área de educação, eu estava tratando de gente, com pessoas. Quando eu passei para a área de vendas, eu continuei tratando com pessoas, só que de formas diferentes. Mas, de qualquer maneira, é tratar com o ser humano e saber da necessidade que ele tem, né? Como eu vendia muito para a empresa, nessa área de construção civil e indústria, tem muita gente que fala, né, do B2C e o B2B. E o B2B. Né? Ah, você vende no B2B, você vende de empresa para empresa. Exato. Não, tudo bem, eu posso vender de empresa para empresa. Mas quem vende é o Ricardo, que vende, por exemplo, o Anderson, que é o meu cliente. Exato. Da outra empresa. Representa outra empresa, mas é uma pessoa. Exatamente. Então eu vendia, na verdade, para uma pessoa, né? Sim. Eu tinha que fazer esse relacionamento, esse contato, que é uma coisa que até hoje me agrada demais, né? Eu, nessa parte de contato com pessoas, eu também me apaixonei. E, não é venda. Hoje tudo é venda. Conexão é uma venda. Uhum. Porque hoje, para você vender um produto ou um serviço, primeiro você tem que se conectar. Primeiro você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Uhum. E é isso. É sempre abrir a oportunidade de ouvir o seu cliente, o seu parceiro, para saber a necessidade que ele tem e poder estar ajudando, oferecendo o melhor produto ou o melhor serviço para ele naquele momento. E é sempre. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, aquele do governo, como monitor ambiental, e eu tinha o contato com amigos, colegas, professores na época de escola,
E aí o meu primeiro trabalho foi com meu pai na oficina, mas era isso, meus 7 anos de idade, eu ficava pegando ferramenta, então não tinha a liberdade de falar com o dono do veículo. Aham. E eu fui entender a necessidade de você conversar, olhar no olho, entender a pessoa nesse primeiro emprego como monitor ambiental no Parque do Carmo aqui na Zona Leste. E aí a gente estudamos a história do parque, que é um parque que foi criado, montado, não é um parque ao lago que tem, não é um lago natural, foi um lago montado na época da Fazenda do Carmo, que era uma fazenda, tudo aquilo ali, uma família muito rica, e nós tínhamos que apresentar essa história para o pessoal de outra cidade, de outros bairros, e vinha conhecer essa história. E aí era incrível, isso, você tinha que ter esse contato com as pessoas. Então eu acho que hoje falta muito isso com a tecnologia, de você falar com a pessoa, mas ali vamos falar que é robô, não é aquela ligação, você ouvir a voz da pessoa, ou você tá frente a frente com a pessoa. Ah, vou te fazer uma visita. Nossa, isso hoje cada vez está ficando mais difícil. Ah, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação no WhatsApp, uma ligação normal, mas é muita mensagem, muito tecnologia. A humanização, o tete-a-tete aqui, que nem nós estamos fazendo agora, eu acho que está se afastando, as pessoas estão esquecendo que isso é muito importante. E o olho no olho, isso não Faz tem toda a preço. diferença, não tem dúvida. Que você vê ali, naquele momento, uma oportunidade de se conectar verdadeiramente com a pessoa que está ao seu lado. E bora, aí essa foi para o ramo da indústria. E construção civil. E aí já estou nessa trajetória aí desde 2014 até o ano passado, né? E aí eu comecei de novo a ficar com uma inquietação, né? Bom, eu quero fazer as coisas um pouco mais do meu jeito, ao meu estilo, né? De repente eu quero empreender em alguma coisa, mas o que exatamente? Só recapitulando, esse período de venda, você quis meio que empreender autônomo, estava empreendendo, só que autônomo, sem uma empresa, e depois você virou um vendedor de uma empresa, voltou a ter ordem, ter horário para cumprir. Na verdade, horário para cumprir nem tanto, né? Eu trabalho para uma empresa e até hoje ainda estou trabalhando com eles, ainda tendo clientes, né, na área de construção civil e indústria, estou fazendo essa transição, né? Porque a gente já vai falar agora que é a minha atividade atual mais recente como empreendedor. Então, na verdade, assim, eu não tinha muita regra e não tenho muita regra de, por exemplo, horário a cumprir, entrar e sair e tal. Que hoje o vendedor é mais isso, né? É seu horário, Você tem sua que fazer o seu comissão. horário, exatamente. Desculpa, horário não, né? Mas se você não trabalhar, se você não vender, você não vai ter dinheiro na virada do mês. Exatamente. Então, você vai fazer o seu horário, você vai se programar. Quanto mais tempo você trabalhar, mais resultado. Mas de qualquer forma, como eu estou ligado a uma empresa que não é minha, né? Você está sujeito. Não, você está sujeito a políticas da empresa. Você tem que seguir, né? A cartilha ali da empresa, como todo mundo vai seguir. E assim eu também tenho que fazer, né? Exato. Então, de certa forma, você não tem completa autonomia para fazer as coisas do jeito que te der na telha. Porque vamos falar, entrando agora na parte da sua empresa. Hoje você é dono. As regras são suas. Exatamente. E aí o preço você que vai determinar, querendo ou não, para outra empresa você tem uma margem que você pode trabalhar, agora não, é você. Exatamente. Para esse cliente aqui eu não vou cobrar, eu gostei de você, eu vou fazer de graça. A empresa é sua. Sim. Então você tem essa autonomia, mesmo que fosse você trabalhando hoje para essa outra empresa, você poderia ser o filho do dono e falar, a empresa é do meu pai, mas eu tenho que vender, você tem que pagar. Não importa. E hoje, por exemplo, quando você trabalha em alguma empresa que tem toda a estrutura ali que você tem que respeitar, você muitas vezes não escolhe nem o colega que vai trabalhar contigo, né? Sim. Isso aconteceu na minha vida inteira.
E aí uma das coisas que me chamou a atenção, de repente eu com o meu negócio, agora eu posso chamar para trabalhar comigo quem eu acho quero. que é legal. Eu posso selecionar quem eu acho que tem um perfil mais parecido com o meu e assim por diante, né? Suas regras. É, mais ou menos isso. Não, mais ou menos não. Minha casa, minhas regras, né? Exato. Embora eu vou te falar já do meu negócio atual, eu tô dentro de um grupo, de uma franquia. Tem regras também? Tem normas? Tem. Mas tem uma liberdade absurda, como você falou, por exemplo, dentro dos meus serviços, na minha unidade, eu tenho autonomia para fazer aquilo que eu acho que é o mais importante. De repente eu posso fazer um serviço como uma gratuidade para um cliente que não necessariamente tem que ser pago e eu não dou satisfação para a franqueadora, entendeu? Como eu posso fazer alguma coisa como forma de permuta. Sim. E isso dentro da rede de franquias que eu entrei, eu acho que eles são bem flexíveis, inclusive, em relação a isso, né? A entender que se faz sentido para o franqueado tomar certas atitudes dentro do seu próprio negócio, eles sempre apoiam, sabe? Para que a gente tenha realmente, quanto mais autonomia, melhor. Joia. Sem falar no resto, né? De rotinas e tal. Sim, e o apoio, né? Já te mostrar o caminho, ó. Exato. Não vai por aqui porque não vai ser legal. Te direcionar, que hoje tá se inovando muito a mentorias. E com isso, por que existe a mentoria? Para que eu fazer uma mentoria? Exatamente para encurtar. É uma pessoa que atingiu um resultado que demorou quanto tempo? 12 anos. E a X Contabilidade, ela começou em 2012. A X Consultoria começou em 2012. E em 2020 ela se transformou em a X Contabilidade. E nessa trajetória desses 8 anos, eu vim ali lutando. E depois de 2020, quando iniciou a X Contabilidade, eu já tinha uma boa bagagem. 16 anos já tinha de carreira e eu comecei a ajudar outros amigos que queriam montar o seu escritório. Pessoal, não faz isso, faz isso. E encurtei o tempo deles de trajetória de 12 anos que eu aprendi, não vou falar que eu perdi, que eu aprendi, eu encurtei e eles em 2 anos ele teve o resultado que eu demorei de 8 a 10 anos para começar a ter. Então, mesmo sendo, você tendo essa regalia do seu tempo livre, as suas regras, você tem uma pessoa ali te moldando, ó, vem para cá e te mostrando o caminho. Isso é demais. Te dando suporte necessário, né, no conhecimento. Já eu te falo um pouco mais dessa parte, só vamos dar um passo para trás para te contar a parte que eu acho que é interessante até para o pessoal saber e tal, e de repente pode servir como experiência, né? Pô, um cara que já estava na época, eu estava com 55, né? Já tinha feito algumas transições. Eu já com 50, eu tô pensando, eu tô com 38, minha meta é trabalhar até os 50. Ricardo com 55... Mano, agora eu vou empreender, agora eu vou ter meu resultado, a minha empresa. É isso. E a minha meta, como profissional e desenvolvendo qualquer tipo de trabalho, é trabalhar até o último dia que eu viver. Não tenho o objetivo assim de... Aposentadoria pode ter conotações diferentes. Sim. A minha ideia em termos de trabalho, de atividade profissional, de ser produtivo, é até o último dia que eu respirar eu tiver condições físicas e psíquicas e, né? Não na mesma intensidade de hoje. Lógico que não, né? Com mais pé no freio, mais tranquilo. Eu vou uma vez por mês na empresa, vejo como que tá, dou as minhas ideias, tento colocar em prática. Hoje eu já penso dessa forma. Então a minha meta, até os 50, constante, na frequência que eu tô hoje, dia a dia, pauleira, se precisar ficar até meia-noite, se virar à noite e ficar finais de semana trabalhando, estou com toda a disposição, até os meus 50. Depois dos meus 50, eu vou estar no meu motorhome, aí até lá a tecnologia vai estar muito avançada, uma call ali, você entra, fala, e aí pessoal, como tá? Ó, tô chegando aqui, bora. Semana que vem eu tô de volta, estarei na empresa. E aí tá sempre constante
incentivando o time, incentivando a equipe toda e assim Se manter ativo, mas num outro ritmo, num né? outro ritmo. Uhum. Então, até 2 anos atrás, eu falava, "Pá, não quero mais. Eu quero 50, eu paro. Aham. Mas hoje já não. Então, hoje é um império criar para o meu herdeiro, para os próximos. Eu penso, não obrigo. Meu filho hoje ele tem 6, vai fazer 7 agora esse mês. Eu coloco para ele lá a sua vontade. O caminho que você vai escolher, até a parte do esporte, eu não tenho nenhum esporte fanatismo, mas eu falo para ele, time de futebol, eu torço por torcer, não tem, ai, eu tenho que assistir, meu time tá ganhando, tá perdendo, brigas, não. Então, Arthurzinho, escolhe. O pai gosta do Palmeiras, gosta do Brasil. Hoje é o Brasil. É Brasil, Brasil, Brasil. Você vai escolher seu time quando você entender o que é o futebol. Então, fica tranquilo. Pai, eu gosto do Brasil. Pai, eu vou trabalhar na sua empresa. Você vai ter que ralar bastante para trabalhar na empresa. Mas, você vai escolher. Eu estou planejando o futuro dele para ele ter a liberdade dele de ele fazer o que ele quiser. Uhum. Porque eu não tive essa opção de escolha. Não, tinha que trabalhar, eu tinha que gerar receita. E aí, trabalhei em várias. Eu vou contar a história depois do Anderson. E aí também é bem. A idade tá na meia idade ali, mas tem uma bagagem muito grande. Legal. Mas agora, essa trajetória sua, para inspirar o pessoal. Bora! Então, aí lá para 2013, por aí, não, desculpe, agora mais recente, comecei a pensar 2022, 2023, que outra coisa eu posso fazer, o que eu posso buscar e tal, de repente ser, né, o dono do meu próprio negócio. E aí, durante todo esse período que eu tô te falando aí, eu sempre acompanhei muito o movimento da internet como ferramenta, né? Principalmente quando eu comecei a trabalhar em venda, eu ficava assim, pô, o que eu faço para ir prospectar cliente, né? Então eu precisava conhecer empresas que usassem o tipo de produto que eu vendia e eu queria conhecer o quê? Aonde que estava a empresa, qual que era a estrutura dela, se era uma empresa que usava o tipo de produto que eu vendia. As empresas, a maioria delas para quem eu vendo, você não passa na porta e vê que a empresa compra aquilo, né? Muitas vezes a empresa, aqui na região aqui do carro, não tem empresa com esse modelo. Você passa um portão gigante, um baita de um galpão, você não sabe o que tem lá dentro. O que tem dentro. Então, como eu achei esses clientes? Através da internet, pesquisando. Quero determinado tipo de cliente que trabalha com esquadria de alumínio, por exemplo, e vidro. Aí eu pesquisava, ia fazendo uma relação do que tinha na região. Aí eu saía e ia bater na porta, porque eu já sabia onde que era o endereço, eu já tinha visto um pouco da estrutura. Só que aí nessa trajetória como vendedor e fazendo buscas pela internet, e aí mesmo buscas pessoais, né? Você quer comprar um produto, um serviço, que às vezes você não tem indicação de alguém, o recurso vai através da internet, faz uma pesquisa e vai tentar achar o que você está procurando. Eu vendo isso e começando a atender esses meus clientes, o que eu comecei a perceber? Eu ia tentar achar o cliente, fazer uma pesquisa e abrir o site do cliente, o site não abria. Falei, pô, não tem informação nenhuma do cara aqui, ou às vezes a informação desencontrada, eu via que o endereço que aparecia naquele Google Meu Negócio, né, que é onde tem as avaliações ali de uma pesquisa do Google referente à empresa, era um endereço. Aí eu ia buscar no site, era outro. Aí às vezes tinha um link do Instagram dentro do site, aí eu pesquisava o Instagram do cara, não tinha o endereço no Instagram. Ou o Instagram estava com umas coisas lá atualizadas há 2 anos atrás. Aí nisso, cara, sempre ficava na minha cabeça, pô, eu acho que eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada à internet. E eu pensava muito assim, pô, trabalhar com algum tipo de serviço na internet deve ser bom porque você tem liberdade geográfica, né? Para onde eu for, eu posso levar meu notebook, eu estou trabalhando. Só precisa da internet. Eu preciso de uma internet que funcione, né? Um ponto de internet, então, e uma tomada e um computador que funcione bem. Eu estou levando meu negócio embaixo do braço. Então, e essa ideia de não ter muito um local que eu fique muito preso, né? Enraizado e tal. Meu escritório é na praia.
eu posso ir para o meu escritório. Então comecei a pensar nesse estilo de vida, né? E eu já tinha um pouco isso em relação à moradia, sabe? Ter liberdade de poder me mudar com facilidade, se eu precisasse, como infelizmente acabou acontecendo para mim por conta de um problema de saúde da minha mãe. Então já tinha um pouco esse estilo de vida, de ter praticidade, né? Sim. E eu comecei a pensar, aí comecei a investigar um pouco sobre o que eu poderia trabalhar na internet. E aí tem gente, voltando à história já um pouco da experiência de vida, né? Às vezes eu encontro gente jovem, com às vezes nem na casa dos 30 anos, não sei se eu vou sou capaz de aprender outra coisa, já estudei isso, eu não sei fazer mais nada. O que você não sabe fazer, você aprende. De novo, né? Já falamos isso um pouquinho no começo lá. Mas eu comecei a ver o que eu poderia fazer, e eu falei, tem vários serviços que você pode oferecer, mas eu preciso de uma coisa já um pouco mais estruturada. Foi aí que eu encontrei um modelo de franquia dentro de marketing digital. Que aí eu pensei, se eu for estudar sozinho as coisas em marketing digital, eu vou demorar tempo estudando, Sim. até ter competência suficiente para poder começar a fazer os primeiros clientes, oferecer serviços. Acho que é meio longo esse trajeto. Como que eu encurto isso? Vem a história do que você comentou agora há pouco sobre mentoria, né? E aí eu encontrei franquia de marketing digital. O que a franquia te oferece? Uma estrutura já validada, que já percorreram um determinado caminho. Sim. Você tem suporte para aprender o que você precisa aprender para poder oferecer os serviços. Exato. E de imediato, você já pode começar a oferecer os serviços, que foi o que eu fiz. Aí eu comecei já a oferecer os serviços e o suporte da franquia me auxiliava na execução de serviços. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo e estudando, já estava conseguindo monetizar aquilo que eu oferecia de serviço. Então isso começou... Sem gastar com uma equipe. Exatamente. Profissionais. Enxuto. E ali comecei sozinho, tal. E com um time. Você com começou time sozinho? Por trás, exatamente. Com um time já de gente gabaritada para me auxiliar no início da trajetória. Que demais. Que eu ainda considero o início, né? Tem quase 1 ano e 6 meses que eu comecei. É um bebê ainda. Começou a correr agora, né? Pela história de filhos nossos, 1 ano tá andando, 1 ano e meio tá começando a correr e chutar a bola. Exatamente. Mas é demais. E assim eu comecei a estruturar, né? Que a ideia, a princípio, era assim, eu fiz um plano, né? Qual que era o plano? E gradativamente migrando, então eu continuo ainda trabalhando lá como vendedor, só que hoje num outro ritmo, praticamente atendo meus clientes só a partir de casa mesmo, através dos contatos que eu já tenho. E aí comecei com a carteira que eu já tinha, e aí comecei a me dedicar à minha agência de marketing digital. E os primeiros clientes eu fiz justamente de quem já era meu cliente, que eu atendia no outro ramo de venda, exatamente. Que você viu a necessidade, a importância, porque eles poderiam estar perdendo clientes. Exatamente. E não só fornecedores. Exatamente. Então, preciso do vidro. O preço desse cara é bom. Vou bater lá no endereço dele. Mas aqui não tem nada. Aí, no Google o negócio está dando outro. Vamos atualizar. Exatamente. Bora. E a pessoa já te conhece, já tem uma confiança em você, porque hoje, querendo ou não, o marketing digital é exatamente isso. É o que você apresenta muito bem. Vamos criar o seu site. Criou. Daqui 2 anos... perdi o contato. Precisa atualizar. Cadê minha senha? Tinha senha? Qual que é o domínio? Tá, né? Qual que é o domínio? Meu site tá fora do ar. Por quê? Porque você não pagou Perdeu o domínio. Você perdeu. Você não pagou lá a hospedagem. Tinha que pagar? Não era só quando eu fiz o site? Então, a falta, eu acho que de profissionalismo também de alguns, que é só montar o site e bora. Não é isso. É exatamente o que você está plantando e oferecendo, que é o seu diferencial. E hoje, então, nessa inovação, novamente, um novo trajeto, qual o seu público? Qual o seu público-alvo? Vamos apontar e falar, é esse tipo de empresa que eu quero. O meu público-alvo são pequenos e médios empresários, né, ou pequenas e médias empresas, que, em geral, tem esse tipo de dificuldade que você acabou de falar, né? A gente preza por o quê? Hoje ter esse diferencial de ser
o setor, o departamento de marketing digital daquela empresa. Só que o que acontece? Para você custear, né, como uma equipe dentro da tua empresa, o custo é elevado. Então, o que eu procuro fazer dentro da minha agência, e a franqueadora dá essa liberdade para a gente? Eu quero me comportar como o departamento de marketing digital da empresa que me contrata, sem que ele tenha o custo de estar contratando os profissionais. Então, ele tem todo o suporte que ele precisar de recursos de marketing digital através da minha agência, criando uma parceria de longa duração, que é um pouco do que você falou. A empresa muitas vezes vai lá, inicia, eu já tenho alguns anos de mercado, a gente precisa fazer um site. Como que não tem um site? Se alguém pesquisar o nome da nossa empresa no Google, a gente nem aparece ali, né? Então beleza, vamos fazer um site. Aí contrata uma empresa ou um profissional, desenvolve um site, tá criado, tá aqui, acabou. O que vai acontecer? Como você bem disse, passa um tempo, já não sabe quem fez, precisa de uma atualização, chama um terceiro, muda alguma coisa, pega alguém lá dentro da empresa que entende um pouco. Então é um tipo de perfil de cliente que eu gosto de pegar. Já tentou algum tipo de coisa, muitas vezes uma solução meio que caseira. Pega alguém lá dentro do administrativo que tem umas horas para dedicar a arrumar nosso site. Manda ele fuçar um pouco. Se você fuçar um pouco, até vai conseguir, mas acaba ficando uma coisa remendada. Então, a gente está trabalhando... o profissionalismo, né? Exatamente. O velho ditado, o barato sai caro. Uhum. E mas para eu contratar um marketing é muito caro. Contrata a minha empresa. Exatamente. Estou aqui para te ajudar com um custo bem acessível e com uma boa estrutura, uma boa equipe para entender o seu negócio, porque assim... Você primeiro, como cliente, você tem que entender a sua empresa para você chamar o marketing para fazer toda a base, toda a estrutura. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, Ricardo, eu tenho um escritório de contabilidade e quero fazer um site. Legal, e o que você busca? Uhum. Então, o seu cliente tem que entender o que ele quer, o que ele quer mostrar, e aí com a sua equipe, a sua expertise, você fazer o belo trabalho. E aí eu posso trazer essa trajetória que a gente contou lá, né, dos anos de 1990 e um pouquinho, que eu comecei como formação em fisioterapia. O que eu trouxe da bagagem de tudo que eu fiz até agora para estar nesse meu plano de atividade profissional diferente. Por isso que eu falo, né, tem gente que tem plano de carreira, no meu caso eu tenho planos de atividades profissionais que me trouxeram até aqui e me fazem ser quem eu sou. E hoje a minha agência tem a minha cara, que é justamente fazer o quê? Quando lá nos hospitais eu trabalhava com os pacientes diretamente, eu precisava entender um pouco da dor dele, daquela patologia, daquela cirurgia que ele fez, juntar o meu conhecimento para ajudá-lo. Quando eu fui para a área de educação, eu precisava entender um pouco do aluno, e eu tinha muito essa empatia com o aluno. O aluno não é capaz de saber e absorver o mesmo conhecimento que eu tinha com 10 anos de profissão. Ele está ouvindo aquilo pela primeira vez. Então eu precisava entendê-lo para saber como me comunicar com ele. Quando eu passei para a área de vendas, eu precisava entender o que aquela pessoa que estava fazendo a compra necessitava, que era diferente da empresa A para a empresa B para a empresa C. Cada um tem uma necessidade e cada pessoa com quem eu tratava era uma pessoa diferente. Então eu fui criando essas habilidades. E hoje eu trouxe tudo isso para dentro do meu negócio do marketing digital. Voltando às origens de... Pessoas. Entrar na empresa por quem eu estou sendo contactado para eventualmente ser contratado como agência e não vendendo um serviço que é diferente. Exato. Porque muitas vezes as pessoas chegam, né, até mim, eu quero tal serviço de marketing digital. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, se possível, vamos fazer uma reunião presencial. Então eu prezo bastante. Você trabalha com marketing digital, quer fazer reunião presencial? Sim, porque eu quero estar dentro da empresa, conhecer a estrutura da empresa, conhecer as pessoas da empresa. Quem está me contratando, muitas vezes é o dono da empresa, é um diretor, é um gerente. Eu quero conhecer um pouco da filosofia da empresa para fazer o meu serviço como agência se conectar à empresa dele e fazer parte dentro da filosofia de trabalho dele para que eu possa agregar e não simplesmente implementar um serviço, né? Vender só um serviço que
todos os marketing, todos não, quase todos, a sua empresa, nossos clientes são açaí, isso, aquilo, grandes empresas. Eu vou fazer você, eu quero você como meu cliente, você pequeno. Uhum. Aí fala, caramba, esse cara atende esses clientes, esse é o melhor profissional. Aí, só que o cara, ele já tem uma apostila de como fazer para os grandes, só que para você não vai servir. Uhum. E a importância e a necessidade hoje dos marketings, quase todos, é exatamente essa dor que você está enxergando e esse diferencial. Porque, vamos entender, esse serviço é quando você já passou pelo primeiro, segundo, terceiro passo e você está achando que começa daqui. Não, vamos lá, vamos voltar, vamos estruturar, vamos ver sua marca se conecta mesmo com você. Ontem estávamos num evento de network e aí a moça falou de um cliente dela, também na parte de marketing, que o logo era 2 letras e fazia uma casinha. Você olhava aquela casa e falava, vai cair. Não, é uma casa ou é um prédio, é um passarinho? O que é? Então faltava clareza, e quando você entende o seu cliente e a estrutura, o serviço ou o produto dele, você consegue entregar um resultado com maior impacto e com maior clareza e com o atendimento, eu acho, mais personalizado. Uhum. E com um resultado, eu acho que melhor. Então, esse caminho, essa visão que você está tendo, é isso. É tanto tempo de carreira, tanto tempo trabalhando com pessoas, entendendo exatamente, não é só resultado, não é só números, é pessoas. Vou te dar um exemplo bem prático e simples para a pessoa que está nos assistindo e de repente se interessa, né, por marketing digital, que é um exemplo bem corriqueiro que vira e mexe acontece. A empresa chega até mim, eu queria fazer tráfego pago, que, né, é muito comum hoje as pessoas falarem em tráfego pago para aquisição de novos clientes e tal. A empresa chega para mim, ô Ricardo, eu fiquei sabendo que você faz tráfego pago. Falei, não, eu tenho uma agência de marketing digital, eu quero saber qual é a sua necessidade, e aí dentro da sua necessidade a gente vai ver aquilo que é mais adequado para fazer para você, pela sua empresa. Eu quero mais clientes, eu quero aumentar o número de contatos de gente que me procura, né? Procura pelo meu serviço, pelo meu produto. Falei, beleza. Aí eu vou fazer uma reunião com a pessoa e aí a gente vai entender o seguinte, que é o básico que eu estou te falando. Ele tem um site que foi criado há 10 anos atrás, o site não roda no computador direito, está todo desatualizado, ele não roda no celular, porque foi feito 10 anos atrás, e hoje praticamente 80% a 90% das pessoas que navegam em site usam o celular para navegar em sites. Sim. E aí o cara quer usar a verba dele para fazer um tráfego pago, para direcionar para um site que não funciona. Que não funciona. E aí ele queria comprar um serviço. E aí no final das contas ele sai contratando uma agência, que vai dar para ele a visão assim, não, peraí, você tem verba para quê? Você tem verba para o tráfego pago? Só para isso? Vamos fazer aqui uma equalização daquilo que você tem de verba para o que precisa fazer primeiro. Primeiro você precisa de um site que funcione. Você tem verba para as duas coisas, para a gente já fazer o site e o tráfego pago? Legal. Então vamos organizar e adequar o que a gente pode fazer, mas tem etapas, né? E aí eu vou contornando a situação e mostrando, e não é muito difícil de entender que existe, né, toda etapas a serem cumpridas para o objetivo que ele está querendo. Exatamente. E às vezes se ele contratar só um serviço, ou só finalizando essa parte, se ele tentar de uma solução caseira de alguém dentro da empresa, e aí vem os frustrados que nos procuram depois, vamos aí, fala para alguém pesquisar como que faz tráfego pago no Google, né? Chama alguém dentro da empresa mais jovem e tal. Vai, tenta, ou às vezes o próprio dono tenta, põe lá uma verba, não sabe como faz a campanha dentro do Google e ainda faz uma campanha para o Google para um site que não funciona. Vai acontecer que ele gasta a verba ali, não tem resultado, e aí ele vai falar, pô, isso daqui não funciona. Não funciona. Exatamente. Pessoal, Ricardo, infelizmente estamos chegando. Né, realmente, ele falou, papo tem, história temos bastante. Porém, estamos chegando ao nosso fim, mas eu vou deixar essa câmera livre para você chamar o seu cliente. Pessoal que acompanhou nós até aqui,
vai entender toda essa trajetória, a bagagem que tem. Não estamos falando de um senhor que iniciou, mas sim um senhor com uma bela de uma bagagem, um belo conhecimento e sempre está inovando. Então, para você que é um preguiçoso, que fala que não tem mais, eu estudei isso, não tenho mais como aprender. Tem sim. Levanta a sua bunda do sofá, vai correr atrás do seu sonho, porque o mercado é grande. Então, não está dando certo mais o meu serviço, eu não sei fazer mais nada. Sabe sim, você sabe aprender, então você tem capacidade. Cardão, bora, chame seu público, que vai ter muita coisa boa aí. E você está convidado já para o próximo episódio, porque essa história tá muito boa. Vamos fazer um episódio de corrida, quando a gente estiver no nosso planejamento aí de correr 21 km junto. E vamos sim. Então, pessoal, para quem tem uma empresa que tem produtos ou serviços que você queira encontrar, né, um público maior, novos contatos para o teu negócio, ou simplesmente ter uma melhor presença digital, que hoje em dia acontece muito, né? As pessoas, quando vão fazer uma pesquisa sobre uma determinada empresa, elas acabam buscando em diferentes plataformas informações sobre essa empresa. Então a gente pode oferecer, né, a visão de uma empresa de marketing digital, uma agência de marketing digital, que tanto pode melhorar a tua presença digital, como pode trazer para você novos prospectos, novos leads e você desenvolver novos negócios. Então pode contar com a gente, aí o Anderson vai deixar depois aí na descrição do vídeo, tudo, nossos contatos. Quiser bater um papo, né, ter uma visão mais personalizada do como pode ser o marketing digital voltado para a tua empresa, a gente agenda uma reunião, bate um papo, toma um café, se tiver aqui na região, então próximo, a gente pode se encontrar pessoalmente e a gente faz uma avaliação rápida daquilo que você precisaria e de repente a gente pode se tornar parceiro e fazer uma jornada aí juntos, né? Era isso, Anderson. E uma trajetória longa, né? Longa, a ideia é essa. Queria agradecer bastante, né, o Anderson pelo convite de vir participar do podcast, da gente poder compartilhar essas ideias e tudo. E hoje, né, eu sou um cliente do Anderson também, aqui da X Contabilidade, e que nossa parceria também seja bem duradoura. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Até a próxima. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Seja muito bem-vindo ao canal. Curte, compartilhe, mande para o seu amigo preguiçoso que fala que não tem mais como aprender. Tá aqui a prova viva. Não só ele, mas muitos empresários que começaram de baixo e sempre tem um lugar para todos vocês. Marcha, vamos para cima!